Mas, irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Elonelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Norte de Catirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta feita, lição número 9, as histórias e as poesias falam ao coração desse primeiro trimestre do ano 2022, na classe de adultos da CPAD, lições da CPAD. Texto áureo: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Em verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. O texto bíblico em classe se encontra em Deuteronômio 6, do 20 ao 25, Salmo 119, 105 a 108. Deuteronômio 6. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Vamos aqui para a introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar a história do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas neste livro, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então, como estudamos em lições anteriores, Deus usou homens diferentes, cerca de 40 autores para que a Bíblia fosse escrita, épocas diferentes, estilo literário diferente, mas sempre sendo a palavra de Deus. Então aqui termina dizendo a introdução: em vista dessas diferenças, na lição de hoje estudaremos as experiências e instruções relatadas nesse livro, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Nós vamos partir então para a primeira parte, que é as histórias ou livros históricos do Antigo Testamento. Os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué 1, 1 a 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Então, após a morte de Moisés, Josué liderou o povo, entrou na terra prometida. Isso começa a ser relatado no início do livro de Josué. Venceu diversas nações, não todas, porque eles foram negligentes em parte nisto. Veio o livro de Juízes, o segundo livro histórico, onde aquele povo, e aqui a lição vai falar sobre isso, aquele povo começou a desobedecer a Deus, e porque estava ainda ligado àquelas nações viviam ali, eles começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus, e acabaram muitas vezes ficando sob o jugo daquelas nações, 20, 15, 30 anos, vários anos, e aí orava a Deus, mandava juízes, pessoas que iam livrar eles, Gideão, Sansão e tal, como já lemos lá. Depois vem o livro de Samuel, Reis e Crônicas. O livro de Samuel, ele vai falar do tempo no início do reino. Primeiro Deus chama Samuel, o último juiz e também
um profeta que já há muito tempo não existia, revela a ele as suas vontades, as suas verdades, manda ele ungir o primeiro rei Saul, não dá certo, porque o povo pediu um rei, e depois unge Davi e promete a Davi que a sua descendência continuaria reinando, e isso aconteceu. Mas após a morte de Salomão, nós estudamos isso na escola Mical recentemente, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul, isso vai ser falado aqui na lição, e foram andando. O reino do norte foi idólatra e acabou indo para o cativeiro com a Síria, o reino do sul depois com a Babilônia, e quando eles retornam depois de 70 anos, então termina o livro histórico, no tempo de Neemias e Esdras, a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. As histórias do juízo, aqui vai dizendo aqui. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. São cerca de 400 da história com a atuação de 12 líderes. Josué 3:11, 16:30. Nessa época não havia rei em Israel. Josué 18:1, cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantou libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e as misericórdias divinas, que nós vamos aqui ver neste ponto, né? Já comentamos no ponto anterior, mas eu vou comentar aqui o livro de Juízes. Como eles não expulsaram as nações continuaram no meio deles, e continuando no meio deles, acabaram eles indo, em vez de converter as nações ao Deus de Israel, eles passaram a ir para a idolatria. E quando eles iam para a idolatria, Deus os deixava sob o jugo daquele povo para que eles pudessem aprender. Então Deus levantou lá, se não me engano, primeiro foi Otiniel, depois, que era até parente de Josué, levantou Eude, levantou Baraque junto com Débora, levantou Gideão, levantou Jefté, levantou Sansão e outros mais que tem menos história, né? Esse é o que tem uma história maior dentro do livro. O povo buscava Deus, demandava um livramento através de um desses homens. Realmente que o povo depois voltava novamente a essa história de idolatria. E aí Deus ia levantando até chegar a Samuel, como diz aqui o texto. Cerca de 400 anos isso aconteceu. E o que isso nos mostra? O livro de Juízes apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. Deus é fiel, tanto para te dar a bênção, como ele tinha falado para Israel. Isso tudo, pastor, isso foi novidade. Deus fez isso assim, o povo nem sabia que isso podia acontecer. Não. Deus falou lá através de Moisés, falou na lei, advertiu a eles. Josué, que se eles abandonassem a Deus, Deus ia deixar eles ser dominados por outras nações, coisas aconteceriam. Moisés, Josué também no final do seu livro diz, vocês escolhem o Deus que vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eles mesmo assim preferiram, depois da morte de Josué, serviram a Deus, esquecendo tudo que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, parou o sol e lua, deu vitória para eles sobre em lugares como no seco de Jericó, coisas tremendas Deus fez, mas eles esqueceram. E aí passamos agora para uma outra parte, que é o 3, a história dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel, através de Samuel. Porém, Saul fracassou. 1 Samuel 16:1. Deus deu uma ordem para derrotar os amalequitas. Os amalequitas tinham saído contra Israel na questão quando Israel estava saindo do Egito, andando no deserto, os amalequitas tentaram destruir Israel. Deus deu a vitória. Aquela batalha em que Moisés sobe no monte, fica com as mãos estendidas, e Josué vai para a guerra, e Arão e Hur seguram as mãos de Moisés, até que o povo vence essa batalha. Mas não destruiu totalmente, Josué não destruiu totalmente aquele povo. Então Deus tinha botado lá na lei lá, que isso tinha que acontecer. Saul vira rei, e agora Deus manda Samuel, através de Samuel, que Saul fosse lá e fizesse essa vingança. Era aquilo assim no Antigo Testamento. Samuel foi lá, poupou animal, poupou isso, poupou aquilo, e poupou até o rei Agag, e aí, nesse momento, o reino foi tirado da mão dele, além de um outro momento também que ele não esperou Samuel, ofereceu sacrifício para uma batalha. Então ele foi rejeitado. Davi foi escolhido, então Davi foi escolhido, recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Vamos ler aqui rapidamente, 2 Timóteo 7,16, a gente sempre fala, 2 Samuel 7,16, a gente sempre fala que isso é um estudo bíblico, né?
A gente precisa ler a Bíblia. 2 Samuel 7,16 diz assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. E as promessas não tinham a ver apenas com ele, com o que Deus queria abençoar ele, mas estava até interligada ao Messias. Salomão se sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em um momento diferente, mas ambos os reinos se rebelaram contra o Senhor. E do norte, porque quando, nós damos isso recentemente na escola bíblica dominical, quando Jeroboão faz a separação, ele fica com medo que o povo vá a Jerusalém e adore ao Deus vivo e verdadeiro, e aí volte para Roboão e ele perca o reino. Então ele coloca 2 bezerros nas 2 extremidades do reino do norte, e diz: esse foi o seu Deus que saiu da terra do Egito. Aquele povo passou a adorar aqueles bezerros, posteriormente, com a família de Acabe, né? Não exatamente Acabe primeiramente, mas o seu pai, e vai vir a reinar, e depois Acabe, que ele casa com Isabel, passaram a adorar Baal, deu todo tipo de coisa. Então, em Israel, no reino do norte, praticamente não teve nenhum rei que seja assim, ok, esse rei foi bom. Não, todos andaram na idolatria, até que Deus mandou os profetas, mandou Elias, Eliseu, mandou outros profetas. Eles não se arrependeram e acabaram indo para o exílio na Síria. E um pouco depois, Judá também entrou na mesma situação. E acabaram indo para o exílio, especialmente pelo filho de Ezequias e avô de Josias, o rei Manassés. E depois eles entraram em um declínio total e foram para o cativeiro. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539, cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. Veja a promessa que a gente acabou de ler na Bíblia aqui. E o reino de Judá, e a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas 1, 32 a 33. Essa narrativa mostra que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42, 20. Essa é uma afirmação de Jó, mas é interessante a gente ler também aqui. Não gosto de pegar as palavras assim soltas, mas não é isso. Aqui, ó. Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou, em outra tradução, seus planos possam ser frustrados. O que Deus falou para Davi que ia fazer, ele fez. O que era para ser feito, tinha que ser feito. Ou seja, Davi reinar, os seus descendentes, da descendência de Davi sairia o Messias. E isso aconteceu, eles voltaram. Não houve mais rei, mas a descendência de Judá continuou ali, a tribo de Judá. Os descendentes veio o cativeiro do sul, mas não morreu os descendentes de Davi. E quando voltaram, continuaram até que chegasse a Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, nós estudamos agora nesse primeiro vídeo a introdução e a ponto 1. Agora no segundo vídeo nós vamos ter, porque sempre o irmão sabe que eu não posso gravar só um vídeo, então nós vamos ter o segundo vídeo, estudaremos o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão desta lição de número 9.